Paz e bem. Antes de Domingo de Ramos, eu li um texto muito interessante de Dom Bernardo Bonovitz, abade trapista, sobre a terceira tentação de Jesus. Satanás que diz a Jesus: se és filho de Deus, lança-te do ponto mais alto do templo. E ele vai colocar de uma forma bastante original que essa tentação foi a tentação da autodestruição. Quando eu li esse texto, eu achei muito interessante, principalmente para o contexto que vivemos. E fiquei meditando mais de uma semana com ele, até pensando em fazer alguma coisa, gravar um vídeo sobre ele. Hoje de manhã recebi uma mensagem da Arialda, do Zé, é uma psicóloga, e as coisas se fecharam. Eu achei que era o momento para fazer então isto. E a mensagem que eu recebi diz assim: no campo da psicologia podemos ajudar no combate à pandemia do novo coronavírus. Sugestão: refletir profundamente se desejamos viver ou morrer. Pois de forma consciente ou inconsciente podemos estar buscando atitudes e comportamentos inadequados que nos levam à morte. O que de verdade estou buscando? Pulsão de vida ou pulsão de morte? Estou buscando a vida ou estou buscando a morte? Isso pode ser e geralmente é muito inconsciente. Esta é uma reflexão para proteger a si mesmo e também os demais, os outros. Então, no texto, algumas partes apenas, É todo um contexto belíssimo, mas eu vou aproveitar aquilo que nos interessa para iluminar aquilo que já foi falado desta mensagem, Satanás desafiou a Jesus a destruir-se a si mesmo, a desfazer-se trágica e eternamente. E o diabo agiu assim porque, tal como Jesus, ele sabia o que passa no coração humano e reconhecia que esse desejo reside em todo ser humano. Aí você já vai dizer: não em mim. Eu nunca tive vontade de morrer, nunca pensei nisso, nunca tive vontade de destruir nada, muito menos levar alguém comigo. E talvez você diga: nossa, não é que é verdade? Quem não pensa por que eu fui nascer, por que o ventre da minha mãe não foi a minha sepultura, disse Jeremias no momento da crise? Quem não, em algum momento, ou vontade de evaporar e assim por diante, por que não vem uma nave para me abduzir, Bem, Dom Bernardo diz assim: não sei quanta idade precisamos ter até nos darmos conta dessa força de autodestruição dentro de nós. Acho que não é uma intuição da juventude, nem das primeiras décadas da vida adulta. Parece absurdo, até parece mentira. Todos nós nos esforçamos tanto para realizar, nos desenvolver, nos fazer algo de nossa vida, e esse impulso também tem lugar, certamente, em nós. Ao mesmo tempo, porém, somos movidos por uma vontade de reduzir a nada tudo aquilo que realizamos e, mais radicalmente ainda, a reduzir a nada a nós mesmos. E vai além do simples desejo de não existir mais. É o desejo de sermos o agente de nossa própria descriação e, se possível, levar outros conosco para o abismo. Será que isso não está acontecendo agora, A gente inconscientemente, em algumas atitudes, falas, nós estamos indo para o abismo, levando gente junto? Por exemplo, eu não me preocupo com o coronavírus, não tenho medo de morrer, estou nem aí, mas não pensa quem vai transmitir, o hospital que vai faltar e assim por diante, Nesse não tenho medo de morrer, talvez por trás de ter ali uma virtude de coragem, existe essa pulsão, para a morte, essa tentação que está forte, neste momento. Em coisas simples também, às vezes a gente constrói e depois destrói. Um exemplo: quando eu era
estudante do colégio, e na época a gente fazia contabilidade, né? Auxiliar de escritório, auxiliar de contabilidade. E no último semestre eu tinha relaxado bastante, matava a aula, ficava na biblioteca conversando, e um dia uma professora cá em Lisboa chegou na biblioteca, eu com o amigo Zé Nápoles e mais alguns, e disse: vocês não estão tendo aula? Sim, temos aula de matemática. Era o professor Mariano que dava aula de matemática. E ela disse assim: até você, Maurício, a gente estava conversando na sala dos professores que o Maurício não é mais o mesmo aluno que nós conhecemos, tão responsável, comprometido, notas boas, tal. E eu pensei assim: nossa, eu nem sabia que eu tinha esse conceito com os professores. E aquilo me fez mudar a atitude e voltei a prestar mais atenção, a levar a sério os estudos até o final, né, de conclusão. Mas tinha ali construção, desconstrução, muito inconsciente, claro. E Dom Bernardo vai dizer que essa atração pela morte tem entrado muito profundamente em nossa cultura desde o século XIX, na filosofia, na ópera, na cultura erudita, na arte popular. Lança-te daqui para baixo é uma voz que os últimos séculos têm ouvido bastante e muitas vezes obedecido. Há certos comportamentos, devaneios, fantasias que permanecem inexplicáveis antes de aceitar que estamos tentando nos jogar para baixo do pináculo do templo. Por isso é importante, né, a reflexão profunda. O que eu estou buscando? E ter esta consciência. Dom Bernardo diz: dificilmente a gente vai ter esta consciência na vida jovem, na primeira fase da vida adulta. Alguns podem ter, mas a maioria não. É algo muito difícil. Freud chamava este impulso no ser humano Thanatos, diz Dom Bernardo. Mas embora exista no ser humano, nele não está a sua origem. Este é um dos 3 convites de Satanás. Em outras palavras, não é meramente psicológico, mas espiritual. E é uma graça, por mais dolorosa que seja. Eu não tenho medo de fazer essa pergunta, né? Qual é o impulso que está me movendo aqui? É uma graça, por mais dolorosa que seja. A graça também dói. Perceber essa tentação para poder resistir a ela. Ou melhor, para pedir de joelhos a graça de nosso Senhor e Nossa Senhora para não ceder a ela. E aí ele vai fazer a pergunta e responder: como Jesus superou essa tentação, que passou também por ela, né, da autodestruição, do autoaniquilamento, de ser o agente da sua descriação. Oblação, minha hora. Jesus poderia ter morrido muito antes, mas ele sabia que não era a sua hora. Ele dizia: minha hora não chegou. Ele fez da vida oblação. Satanás sugeriu autodestruição e ele disse: autodestruição não, oblação. A minha vida está nas mãos de Deus. Com essa palavra, Jesus viveu toda a semana da paixão, não tomando a sua vida em suas próprias mãos, mas entregando-a nas mãos daquele que é supremamente confiável. Nós não somos donos da nossa existência. Nós não somos donos da nossa vida, mas nós somos ladrões da nossa vida, de nós mesmos, porque nós nos roubamos de Deus. E o caminho é a devolução, a entrega, colocar a nossa confiança em Deus, né? Pois a nossa vida é propriedade dele, não nossa. Paz e bem.